Olá pessoal, agora que a gente já tem o nosso sistema funcional, que ele permite a gente cadastrar, a gente poder realizar uma busca, alterações, que a gente terminou a parte da implementação, e permite também a gente realizar remoções. Então, agora para poder fazer o controle aqui de acesso ao nosso tema, a gente vai criar uma tela de login. Então, para isso, nós vamos precisar de um novo formulário e a gente vai seguir o mesmo esquema, da mesma forma que a gente fez quando a gente adicionou o nosso formulário de adição de gênero. Então, a gente vai vir aqui no projeto, adicionar um novo formulário aqui e a gente vai criar o nosso formulário de login. Então, a gente vai chamar ele aqui ó, de FRM Login, que é o nosso form de login. Esse formulário aqui que a gente vai criar, então ele aparece inicialmente aqui sem nada aqui e a gente vai mudar as configurações assim como a gente fez lá dentro do nosso formulário de adição de gênero. Então aqui dentro do formulário a gente pode mudar algumas configurações, como form border style aqui, a gente colocar nenhum aqui, para que não seja possível redimensionar. Então a gente coloca aqui o padrão que a gente quer. A gente pode alterar aqui também algumas configurações, como a cor de fundo, que a gente já tinha alterado anteriormente também. E aí a gente pode fazer todas as customizações. E a gente vai ter que chamar esse formulário para que a gente consiga realizar as configurações. Vamos pegar aqui o nosso botão fechar, copiar aqui para o nosso formulário de login. Então, se a pessoa quiser cancelar o login. E aí, uma vez que está aqui, a gente pode colocar aqui alguns objetos. Por exemplo, um text box aqui de usuário sem. Então, vamos copiar aqui que ele já está configurado aqui também, né? Então, a gente pode colocar aqui um text box que a gente vai colocar aqui para poder ser o nosso usuário e para ser a nossa senha aqui. E a gente vai colocar um botão também, nesse botão que a gente vai realizar o processo de login. A gente vai mudar aqui o nome do textbox. Então aqui eu copiei aqui o txt nome, né? Vou mudar aqui para txt user login, txt user login, e vou mudar o outro aqui para txt senha login. E vamos colocar um botão aqui também, né? Depois a gente pode fazer algumas customizações visuais. Vou pegar o botão confirmar, que a gente já tem aqui também, e a gente vai colocar esse botão confirmar. A gente só vai mudar aqui, ao invés de btn confirma, né? Vou colocar ele de btn login. Deixa eu só alterar aqui. btn login. E o texto dele vamos alterar aqui para login ou acessar, né? Vamos colocar acessar. A gente pode mudar aqui esse ícone que está aqui, né? A gente pode colocar um ícone que seja mais adequado ao usuário. Para isso, a gente pode ir lá dentro do Flat Icons pegar aqui um ícone que seja adequado aqui. Então vamos colocar um ícone aqui de login aqui, ó. Vamos procurar por login e vamos realizar o download aí de um ícone que seja adequado. Então pode ser o acessar aqui, ó. Acho que ele fica legal aqui, ó. Então vamos pegar ele, o tamanho ali para ele ficar mais adequado, 32 pixels aqui está adequado. Só a gente realizar o download. Ele vai fazer o download, vou deixar aqui dentro do downloads aqui, a gente importa aqui. Então vou salvar o arquivo aqui. Uma vez que salvou, eu vou mudar aqui o ícone dele. Então a gente tem a opção aqui com um botão selecionado aqui, a gente consegue mudar qual que é o ícone dele. O image aqui. Então vamos mudar o image, vou clicar em importar aqui, vou lá no downloads, pegar esse arquivo que eu acabei de realizar o download, ó, e mudei aqui e pronto, já está importado no meu sistema. Inicialmente a gente vai colocar aqui um usuário sem estático e aí depois a gente vai mudar para um usuário sem dinâmica e a gente faz algumas customizações aqui. O tipo da caixa de texto também, a gente consegue alterar ela para não aparecer a senha. A gente vai deixar aparecer inicialmente, depois a gente arruma isso. Vamos colocar no botão fechar aqui, this.close, só para poder fechar quando a gente clicar no nosso botão. Voltando aqui para o nosso formulário de login, então quando a gente clicar aqui no acessar, eu quero verificar se o usuário e senha estiver correto, a gente vai acessar o nosso sistema. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar estático primeiro. Então se o txt user login for igual a uma senha, a um usuário que você definir, por exemplo, ADM, e a txt
senha login foi igual a alguma senha que você definia, aqui está estático, depois a gente vê como que a gente faz isso pelo banco. Então, se isso for real, se tiver certo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso formulário de acesso ao sistema. Então, vamos instanciar ele aqui. Deixa eu abrir e fechar chaves. TXT login, desculpa que faltou ponto .text, né? Ponto .text aqui, nos dois aqui, né? Ponto .text. Beleza. Então, se os dois aqui tiverem corretos, se o TXT, o login foi igual a ADM e a senha foi igual ao 1, 2, 3 aqui, os operadores... Ah, tá. Ao invés do igual aqui, ele não está aceitando. Então, a gente tem que usar o ponto equals aqui, desculpe. Então, ao invés do igual, a gente não pode aplicar o igual aqui, como ele apresentou aqui, para a gente poder fazer com a comparação. Ponto equals, para a gente testar o retorno dele aqui. Beleza. Então, a gente, para poder comparar a string aqui, tanto em C# quanto em Java, a gente tem que usar o equals ao invés de usar o igual. Então, se os dois forem iguais aqui está o fim do meu teste, a gente vai abrir o nosso formulário de sistema. Então, sistema, sys é igual a new sistema, e aí a gente já instanciou aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o formulário de sistema. Então, a gente vai ocultar esse aqui, esse formulário que a gente tem atual, assim como a gente fez lá no formulário de gênero, lá, a gente pegar o mesmo código que a gente precisa aqui, ó. Quando a gente clica aqui no fechar aqui, ó, tá vendo? O mesmo código que a gente tem. Então, a gente pode copiar ele aqui, ó, que é a mesma coisa que a gente vai querer fazer quando a gente for fazer o nosso login. Então, no acessar aqui, ó, a gente vai instanciar o nosso sistema, que é o nosso formulário principal, ocultar esse atual, mostrar o nosso sistema e fechar esse atual que é o nosso formulário de login. Então, se tiver certo usuário e senha, a gente vai conseguir realizar esse acesso. Se a gente tentar rodar aqui, o que vai acontecer? Ele continua abrindo o meu mesmo formulário, mas eu queria que ele abrisse inicialmente o meu formulário de login e não esse. Então, a gente vai ter que mudar qual vai ser o formulário inicial do nosso sistema aqui. Então, voltando aqui no nosso formulário de login, ó, quem que a gente quer chamar ele aqui, qual formulário que a gente quer chamar no nosso projeto aqui, ó. Atualmente está chamando ele, e a gente quer chamar quem? O nosso formulário de login. Deixa eu fechar e abrir ele aqui novamente. A gente quer que esse formulário em si primeiro. Se a gente quiser colocar aqui uma imagenzinha, a gente pode voltar lá no Flat Icons, ó. A gente pode pegar alguma imagem de acesso, de login aqui, ou essa aqui mesmo, não, a gente está no site errado aqui. A gente pode colocar alguma imagem, deixa eu pesquisar se tem alguma outra mais adequada aqui. Tá, vamos colocar o usuário aqui ao invés de login, que eu acho que aparece alguma imagenzinha mais legal para a gente poder colocar. A gente pode colocar qualquer imagem dessa aqui, ó. Vamos pegar essa imagenzinha aqui, só que a gente vai colocar ela maior agora, porque ela vai ficar como ícone. Vamos colocar ela como uma imagem mesmo. Então, vamos fazer um download dessa imagem aqui. E a gente vai colocar ela aqui no nosso formulário, só para ficar mais adequado. A gente vai utilizar um objeto aqui que é o Picture Box, só para a gente poder colocar a imagem dentro dele. Então, dentro do Picture Box aqui, eu vou lá e vou carregar aquela imagem. Escolher imagem, importar, ok. Stretch Image, que ele vai auto-ajustar aqui, e a gente já tem uma imagem aqui de acesso aqui. E aí, logicamente, vocês podem customizar, colocar da forma que quiser aqui no formulário. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer chamar esse formulário para abrir inicialmente. A gente tem que mudar a posição dele também, nosso formulário login, Start Position, aqui, vamos colocar Center Screen aqui. Então, para a gente chamar ele inicialmente, a gente tem o nosso arquivo aqui, program.cs. É nele que a gente vai definir qual formulário vai ser iniciado. Tá vendo que está o sistema, que é o nosso formulário de sistema? A gente vai mudar aqui para o FRM Login. Então, quando a gente rodar agora, ó, reparem, ó, já apareceu a minha telinha de login. Se eu colocar ADM, 1, 2, 3 aqui, apareceu aqui o meu sistema. Se eu fechar aqui, se colocar alguma coisa errada, né, a gente não está falando nada, né? Então, a gente pode colocar um else lá, só para a gente poder finalizar essa parte de acesso estático. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, se der certo, ele acessou. Se não, a gente mostra uma mensagem. Message box,
ponto show usuário ou senha incorretas. Usuário ou senha incorreta, né? Então, se a gente colocar aqui agora, e a gente errar o usuário aqui, colocar mandar acessar usuário ou senha incorreta. Se a gente colocar agora a senha correta aqui, a gente consegue acessar o nosso sistema aqui. Tem como a gente fazer também, depois eu vou mostrar aqui, como a gente vai aqui dentro do nosso formulário de login, deixa eu fechar ele aqui, dentro do nosso formulário de login, aqui, que é onde que a gente colocar a senha, a gente pode colocar aqui também os textos, usuário, senha, e a gente pode mudar o tipo do texto aqui, para que na hora que ele for mostrar para a gente, aqui ó, o password char, se eu não estou enganado é isso aqui, ó, se a gente colocar o password char, eu acho que é só essa opção, se eu não estou enganado, vamos ver aqui. Tá, aqui ó, tá vendo? Se eu colocar o password char e colocar um asterisco, agora se eu colocar ADM e colocar 123, ó, tá vendo que 123 ficou oculto. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, tá errado o acesso. Se eu colocar 123, aí já fica aqui os asteriscos na hora da gente realizar o acesso no nosso sistema. E aí agora vocês podem fazer customizações aqui no nosso formulário de acesso e depois na próxima parte, no próximo vídeo eu vou mostrar como puxar usuário e senha de uma tabela do banco de dados.